galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, um dos melhores sites de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que hoje nós vamos trabalhar dois assuntos sempre presentes em provas, porém extremamente perigosos. Na aula de hoje, eu vou dividir a primeira etapa em pontuação e a segunda etapa em colocação pronominal. E por que são assuntos perigosos? Porque eles exigem conhecimento de outros assuntos. Então, eles exigem conhecimentos de outros assuntos. Então, imagina o seguinte, eu tenho como mandar bem em pontuação sem dominar a análise sintática? Não, impossível. Eu tenho que saber, sim, o que é um sujeito, o que é um predicado, objeto direto, adjunto adverbial e por aí vai. Eu tenho como mandar bem em colocação pronominal sem dominar a transitividade? Sem saber identificar um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto? Não, impossível. Então, neste momento, você tem que ter em mente que é o passo a passo. Se você não entendeu muito bem a parte de transitividade, a parte ali da análise sintática com o sujeito, né, para olhar o que era sujeito, objeto direto, objeto indireto, não tem problema não, porque o segredo é visualizar várias e várias vezes o mesmo conteúdo. Então, por mais que você não tenha entendido na plenitude uma aula passada, vá adiante. Não tem problema, vá adiante, até porque o ideal é que você volte e veja de novo. Então talvez você não tenha entendido muito bem na primeira, mas na segunda já vai entender. E não entendi na segunda também não, Sidoca, não tem problema, na terceira você vai entender. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, é assim. Cada um tem um ponto de partida, cada um tem a sua própria dificuldade. Só você sabe a tua lacuna. Poxa, estudei numa escola ruim, não queria saber de nada da hora do Brasil na época da escola. Então, para você, obviamente, a trajetória vai ser um pouco mais árdua. Porém, não impossível, tá? Então, vamos aqui começar com a nossa brincadeira. Olha o que a gente tem aqui. Primeiro camaradinha que a gente vai estudar é a pontuação. E aí, veja aqui o conceito que a gente vai abordar. Chamamos de pontuação o uso de sinais para marcar na escrita pausas e mudanças de entonação típicas da fala. Então veja aqui 3 exemplos com as mesmas palavras, só que eles apresentam pontuação diferente. Na primeira eu tenho um ponto, que a gente tem o hábito de chamar de ponto final, mas esse ponto só se chama de ponto final quando realmente é o último ponto do texto, então aqui eu até posso chamar de ponto final. Depois eu tenho um ponto de exclamação e depois eu tenho um ponto de interrogação. Então na primeira frase, eles fecharam a porta. Na segunda frase, eles fecharam a porta. E na terceira frase, eles fecharam a porta? Muda de forma sutil, é muito pouco, mas ainda assim muda. E essas entonações são próprias da nossa fala. Antigamente, os textos não tinham essas pontuações, até porque o texto ele sempre foi feito para ser lido em voz alta. Então, na hora da leitura, o camarada ia empregando, ele ia impondo a entonação dele. Depois, com o tempo, obviamente, perceberam que era necessário colocar, até porque nem todo mundo tinha uma oratória tão perfeita. Então, esses sinais de pontuação foram entrando. Mas em concurso, veja aqui, ó, nos concursos são frequentes as questões sobre vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, travessões e parênteses. Veja que eu destaquei a vírgula porque é o principal elemento do concurso público. É a vírgula. E por que a vírgula é o principal elemento? Porque na época da escola, muitos de nós não aprendemos da forma adequada. Muitos de nós, inclusive, aprendemos que a vírgula era uma pausa de respiração. Então, quando a frase fica muito grande, o camarada vai lá e coloca uma vírgula. Senti vontade de dar uma respirada. Só que vírgula é processo sintático. E olha isso daqui. A vírgula serve para marcar rupturas da ordem direta. Sujeito, verbo, complementos verbais. E aí, olha essa observação. Não há vírgula, exceto para marcar elementos intercalados. Como assim, Sidoca? Eu não entendi muito bem esta parte. Bem, galera, a verdade é que eu não posso ter vírgula para separar o sujeito do verbo,
nem o verbo do complemento exigido por ele. E muitos ainda confundem essa dinâmica, fora que a gente ainda vai trabalhar um tópico bem perigoso. Então vamos com muita calma aqui agora, como se nós estivéssemos numa turma presencial, eu fazendo pergunta para você, você me respondendo, eu vou imaginar que você está me respondendo e você vai imaginar aí tudo que eu vou trazer agora para a nossa aula, tá? Então vamos lá. Olha a frase que eu vou colocar aqui. Se eu colocasse assim, ó, os alunos do LAC fizeram um simulado ontem. Pergunta que eu vou fazer. Nesta frase, é para ter vírgula ou não? Ou seja, eu posso ou não colocar uma vírgula aqui? Alguns de vocês, provavelmente, já disseram assim, pode. E outros falaram não. Quem falou não porque talvez tenha aprendido de forma equivocada o motivo de não interromper a ordem direta, porque provavelmente você aprendeu através do sistema SVC, e aí guardou parte da informação, e isso não é coisa de aluno iniciante mais não, tá? Isso é coisa de aluno que já tem até um tempo e de aluno até bom, de aluno inclusive, quando eu digo até bom, né, de aluno diferenciado. Não um aluno que vai fazer um concurso público normal, mas um aluno que vai fazer um concurso público para ser professor de língua portuguesa, por exemplo. Ele fez a faculdade de letras e aí lá na faculdade de letras ele analisou esse sistema SVC, muito provavelmente deram a informação correta e precisa para ele, só que ele gravou sua parte. Ele gravou que não tem vírgula entre o sujeito e o verbo, e de fato não tem. Alguns autores dizem que não tem vírgula entre o sujeito e o predicado, seria a mesma dinâmica. Só que ele aprendeu, assim como talvez você tenha aprendido, que não tem vírgula entre o verbo e o complemento. E essa informação não é completa. O fato é que não tem vírgula entre o verbo e o complemento exigido por ele, no caso pelo verbo. E quem é o verdadeiro complemento do verbo? São os objetos. Então, quando eu coloco aqui, ó, no nosso material, complementos verbais, eu estou falando obrigatoriamente de um objeto, seja ele direto ou indireto. E aí a gente tem que bater palma para a tia Teteia da escola, porque ela explicou assim para a gente. Ao invés dela ter colocado o sistema SVC, ela colocou assim, ó, SVO e os adjuntos adverbiais. E aí se liga nisso daqui. Eu não posso ter vírgula, de fato, entre o sujeito e o verbo, nem entre o verbo e o objeto. Essa estrutura aqui, ó, não pode ter interrupção, não pode ter uma ruptura, a não ser que eu coloque elementos intercalados. Como assim? Eu não posso colocar uma vírgula única, uma vírgula unitária, entre o sujeito e o verbo. Mas se eu colocar uma estrutura intercalada ali, eu posso colocar duas vírgulas. E aí dessa forma, colocando duas vírgulas, eu não vou trazer uma interrupção. Então não vou interferir na conexão que existe entre esses elementos. Mas vamos com calma. Agora, tá vendo esse camaradinho aqui no final? Ele é um adjunto adverbial. Nessa situação ele é uma mera circunstância e a posição original dele é no final da frase, quando a gente tem uma frase em ordem direta. Aqui cabe uma vírgula, que é uma vírgula que a gente chama de facultativa. Esta informação já te torna um candidato diferenciado, tá? E aí, neste momento, que eu tenho essa vírgula facultativa, ela é facultativa mesmo. Então, eu posso colocar aqui, ó, uma vírgula antes do ontem. Isso só mostra que a gente tem que fazer uma avaliação sintática enorme. Então, vamos lá, ó. Aqui está o verbo. Quem é o sujeito? Os alunos do LAC. Posso colocar vírgula entre o sujeito e o verbo? Não, em hipótese alguma. Sidoca, e esse do LAC? Eu não poderia colocar entre vírgulas? Não. Da mesma forma que eu não coloco
vírgula entre o verbo e o seu complemento, eu também não coloco entre o nome e o complemento do nome, e muito menos, como aqui, entre o nome e o adjunto. E do lá, que é um adjunto adnominal, está ligado ao substantivo concreto alunos. É para mostrar que são os alunos do LAC e não de um outro curso, por exemplo. Então aqui é adjunto adnominal, valor caracterizante, valor de posse, eu não posso colocar entre vírgulas. Aí continuando, nesse contexto quem faz alguma coisa, é um verbo transitivo direto. E no caso eu fiz o que aqui, ó? Eu fiz um simulado, é o nosso objeto direto. E o ontem? O ontem é um adjunto adverbial de tempo. Então realmente, ó, entre o sujeito e o verbo não tem vírgula. Entre o verbo e o objeto não tem vírgula. Mas esse camaradinho aqui apresenta esta vírgula que é facultativa. Detalhe, como é facultativa, significa que a presença ou a ausência dela não atribui prejuízo gramatical nem alteração de sentido. E quando esse adjunto adverbial está no final da frase, não importa o tamanho dele. Pode ter uma palavra, 2 palavras, 3 palavras, 4 palavras, 5 palavras, 10 palavras, não importa o tamanho dele, não importa a banca, não importa a área de atuação, não importa nada. A vírgula aqui é facultativa. Agora, quando é que o bicho começa a pegar? Quando a gente desloca esse adjunto adverbial. E deslocar o adjunto adverbial é tirá-lo da posição original. Não importa se é para o início da frase ou é para o meio. Tirei do final, eu desloquei. E aí é que vem a zona. Segundo a gramática, um adjunto adverbial deslocado de curta extensão, ou seja, pequeno, vai ter a possibilidade da vírgula facultativa. E um adjunto adverbial deslocado de longa extensão, ou seja, grande, vai ter a vírgula obrigatória. É assim que rege a gramática tradicional. E detalhe, a ABL também se posicionou, definiu um negocinho que daqui a pouco eu vou contar para vocês. O problema é que as bancas não adotaram isso de forma uníssona, de forma coesa. Tem banca que adotou uma parada, tem outra banca que adotou outra parada. E por quê? Porque os gramáticos mesmos não entraram em consenso. Tem gramático que diz que 2 palavras já é um adjunto adverbial grande, tem gramático que diz 3, tem gramático que diz 4, tem gramático que diz até 5. Caramba, e aí, como é que eu vou fazer na hora da prova? Para nossa sorte, como eu disse, a ABL se posicionou. E a ABL, a Academia Brasileira de Letras, definiu que 3 ou mais palavras tornam um adjunto adverbial grande, portanto, vírgula obrigatória. Então, com uma palavra é pequeno, vírgula facultativa. Com 2 palavras é pequeno, vírgula facultativa. Com 3 palavras, vírgula obrigatória. Com 4, vírgula obrigatória. Com 5, vírgula obrigatória. Então, a partir de 3, a vírgula é obrigatória. Só que, infelizmente, nem todas as bancas adotaram isso também. Agora, eu consigo definir para você quais bancas adotaram e quais bancas nem colocam a cara a tapa. Bem lá no passado, apenas 2 bancas se posicionavam, FCC e Sebrasp, que na época ainda era chamada de CESP. Então vou mostrar aqui para vocês com calma. Então vamos lá. Se eu deslocar e colocar ontem, vírgula, os alunos do LAC fizeram um simulado. Entenda que aqui você não precisa se preocupar com a banca, porque eu só tenho uma palavra. E se só tem uma palavra, o adjunto adverbial é pequeno para qualquer gramático e para qualquer banca. E detalhe, eu já escutei umas lendas urbanas aí meio loucas. Não importa quantas sílabas essa palavra tenha, tá? Quando eu falo de adjunto adverbial grande, eu não estou falando do tamanho de uma palavra. Pode ser inconstitucionalissimamente, é uma palavra só, é pequeno. Eu estou falando de palavras. Então, quando tem 3 ou mais palavras, aí é grande. Agora, quando tem só uma palavra, é pequeno para todo mundo, é pequeno para todos os gramáticos, é pequeno para todas as bancas. Então, inicialmente, eu peço licença, meus queridos amigos, mas é o seguinte, estou interrompendo suas aulas, seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa do site Lá Concurso para você ter conhecimento, para você ter uma noção, a qualidade, a seriedade e a responsabilidade do nosso curso. Posso dizer para vocês o seguinte, que aqui na Lá Concursos vai ser o melhor custo-benefício do mercado, preços bastante acessíveis,
cursos, você pode ter absoluta certeza, completos, atualizados, ponto a ponto do edital. No nosso curso, garanto para você que aqui você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário suficiente para realizar uma excelente prova. Gostou? Quer saber mais? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer ter o PDF? Quer fazer o curso? Cara, então clica aqui embaixo, bora matricular. Vou apresentar os preços aqui para vocês, ó. Conhecimentos básicos, ó, apenas R$ 99,90, sem pegadinha, sem pegadinha. Agente administrativo, o nosso principal cargo, ponto a ponto administrativo. E pode ter certeza, a maioria dos alunos aprovados nesse concurso para este cargo, garanto, vai ser aluno nosso aqui da Lá Concurso. Técnico de enfermagem, R$ 149,90 e o de enfermagem, R$ 189,90. Vamos embora, vamos estudar aqui na Lá Concurso. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.